Fala pessoal, bom dia, tudo bem? Para quem ainda não me conhece, eu me chamo João Pedro Gurgel. É uma felicidade imensa estar aqui com vocês nessa live de hoje. Peço a todos que já estão nos assistindo, estão nos acompanhando, que por favor compartilhem essa live, tá? É só clicar nessa setinha bem aqui, tá? É só clicar na setinha para fazer com que chegue mais pessoas. Sueli já está por aqui. Maria Flor, a Rose também, que eu agradeço demais a participação. Então, a gente vai falar hoje sobre um tema muito interessante. Eu estou com um convidado muito especial para essa live, que é como ajudar, né, mais pessoas na quarentena. Nosso convidado já está por aqui, PV Gadelha. Transmitir ao vivo com PV Gadelha. Vamos lá. Está aguardando aqui, conectando. Fala, PV! E aí, grande João Pedro, como é que tá as coisas? E aí, cara, tá nos ouvindo aí tudo direitinho? Eu tô te ouvindo bem, tu tá me ouvindo bem? Tô testando aqui um fone Bluetooth, tá? Minha voz tá ok? Tá ok, cara. Tá até chique aí com esse fone aí. Ah, Coisa boa. PV, eu tava já introduzindo aqui o tema para a galera que está nos assistindo. O pessoal tá entrando aqui, aham. né? Kathleen falando também. Aí sim, Fica ao vivo pros meus seguidores também, né, João Pedro? fica. Tá para todo mundo. Uhum, Como diz, é uhum. nós, né? É, É. o que é que acontece? Muitas pessoas nessa época de quarentena querem ajudar, querem fazer parte de alguma ação solidária, né? Porque a gente sabe que realmente é necessário nesse momento, né? E a nossa live de hoje Aham. vai falar sobre 5 formas disso, né? Mas de antemão, pessoal, eu queria apresentar o PV, tá? Também, o nosso convidado. Eu tive a oportunidade de estudar com o PV, né? Conheço há muito tempo, desde a época do colégio. E é uma pessoa muito especial, um articulador, um grande amigo, também é colega nas ciências jurídicas, né? PV, eu queria que você desse um bom dia e se Exatamente. apresentasse também aqui para o pessoal. Bom dia, galera. Como o João Pedro falou, né? A gente se conhece há bastante tempo. Acho que eu comecei a estudar no Fares Brito em 2008. Acho que deve ser mais ou menos dessa época que a gente deve se conhecer, né, João Pedro? 2008, eu acho Exatamente. que tu já estudava lá no Fares Brito. Eu lembro que, eu não sei se era a professora de geografia, a Francisca Helena, né? Isso. Tirava a gente da sala para ver tuas palestras lá no auditório sobre o meio ambiente. Olha aí. Então, um cara articulado desde cedo, né? Coisa boa. É, é, E aí Grandes eu amigos. sou estudante de Direito, tô terminando a faculdade de Direito, para me apresentar, né? Uhum. Eu sou associado da Associação dos Jovens Empresários aqui de Fortaleza, que é uma entidade que tem como propósito a formação de jovens lideranças empresariais. Sou pré-candidato a vereador no meu município, Maranguape, né? E estou querendo ajudar as pessoas Perfeito, a passar por esse momento difícil, né? Que é essa pandemia do coronavírus. com certeza. PV, o que que a gente poderia falar como primeira dica para as pessoas, né, que querem ajudar de alguma forma, né? Dessa lista de 5, Uhum. qual seria a primeira que a gente poderia enfocar nesse momento? João Pedro, eu acho muito interessante a gente fomentar a questão da ajuda aos pequenos empresários, né? Aos pequenos comércios, aqueles comércios Perfeito. locais que nesse momento estão passando por muita dificuldade, né? A gente sabe que eles estão podendo funcionar, mas em razão dessa pandemia, né? Em razão dessa situação caótica que a gente está vivendo, muitos pequenos comércios estão quebrando, muitos pequenos comércios estão demitindo seus funcionários. Eu acho muito importante a população se conscientizar dessa situação. Eu acho muito interessante quem puder ajudar nesses pequenos comércios, comprar nessas pessoas que se disponibilizam a estar vendendo nesse momento de pandemia do coronavírus. É uma situação muito complicada para todo mundo, né? Então a gente tem que ajudar uns aos outros. Com certeza. É interessante, PV, porque assim, quando a gente fala, né, daí uma ideia lá do meio ambiente, é a questão de sustentabilidade, né? Sustentabilidade Uhum. também é ajudar a economia local, né? A gente às vezes fica tentado, vê uma propaganda, vai lá no iFood, está lá patrocinado lá a,
enfim, a logomarca da empresa conhecida já, uma grande franquia. Uhum. Mas esse é o momento da gente ajudar o pequeno empreendedor, né? Ajudar aquele pequeno restaurante, aquele pequeno comércio, não é isso? Exatamente, olhar para o nosso vizinho, né? Ter empatia, se colocar no lugar do outro. As pessoas que estão mais perto da gente, muitas vezes a gente não sabe que essas pessoas estão precisando, estão passando por dificuldade, pequenos comércios, pequenos empresários. E eu acho que é importantíssimo a gente ter a consciência de estar fazendo isso, né? De estar comprando nesses pequenos comércios e estar contribuindo, né? Nesse sentido. Com certeza. PV, a gente montou uma listinha, né, para a gente conversar sobre essa Foi. coisa, mas eu queria falar sobre um Uhum. ponto muito interessante, que, inclusive você, né, você e sua namorada também, né, fizeram Exatamente. uma campanha virtual, e essa seria a nossa própria dica. Como é que foi essa experiência, Uhum. PV? Como é que surgiu a ideia? Como vocês fizeram para Uhum. também engajar outras pessoas que estão nos assistindo agora? Claro. Assim, eu sempre via nas redes sociais algumas pessoas fazendo vaquinha. Vaquinha Sim. Online, é um site bem conhecido, né? Que é o Vaquinha Online. E Uhum. aí eu sempre tive a ideia, porque a gente sempre faz algumas ações sociais, no sentido de arrecadar, por exemplo, brinquedos, a gente doa sempre no Dia das Crianças, né? Uhum. E aí eu sempre via essas arrecadações se dando nesse site do Vaquinha Online, e quando a Lara fez aniversário, foi no último dia 26 de março, ela resolveu, né, em razão já a gente está passando por essa situação de pandemia, de isolamento, naturalmente não ia ter aniversário, enfim, não ia ter Uhum. aglomeração, a gente em nenhum sentido. E aí ela resolveu, a Lara, a namorada, fazer um pedido para os familiares e para os amigos mais próximos, né, de cestas básicas ou de alimentos, enfim, para substituir exatamente o presente que ela iria ganhar desses familiares e amigos mais próximos. E aí Olha ela aí. utilizaria essas cestas básicas, né, esses Uhum. alimentos, para poder doar para as pessoas que realmente estavam precisando e passando fome, né? Porque a gente foi pego de surpresa. De repente, aconteceu essa Uhum. pandemia, de repente aconteceu esse problema do coronavírus, todo mundo em casa, todo mundo sem poder trabalhar, né? Uhum. E assim, a gente tem uma preocupação muito grande com a questão, como eu falei aqui no início, a questão do pequeno empresário, mas também aquele autônomo, aquele Uhum. vendedor de picolé, aquela costureira, né? Eu recebi inúmeras Uhum. ligações de pessoas dizendo que estavam passando por necessidade, porque esses autônomos, essas pessoas que Uhum. antes tinham ali um meio de sobreviver, porque essas pessoas, muitas vezes, elas trabalham num dia, né? Bem dizer assim, trabalha de manhã para poder comprar o alimento e pagar a janta. É Sim, tipo isso, sim. trabalha no dia para Uhum. comer no outro dia, né? Então, Uhum. essas pessoas que ficaram sem trabalhar de um dia para o outro, naturalmente estavam passando por necessidade. Diante disso, a Uhum. gente resolveu, eu com a Lara, né, fazer essa ação solidária, né? Uhum. Mas tudo partiu dela, né? Do aniversário. E a gente começou a pedir, no início era algo muito pessoal, a gente começou a pedir doação dos familiares e dos amigos mais próximos, só que a gente resolveu expandir, a gente colocou uma meta maior, porque à Uhum. medida que a gente ia arrecadando e doando, a gente ia recebendo mais pedidos. Porque Sim. assim, a Uhum. situação. E é importante dizer que essa ação solidária se Uhum. deu no meu município, que é Maranguape, né? Porque é Sim, onde a gente sim. convive, onde a gente sabe da realidade Uhum. da população, e tem muita gente Uhum. em estado de pobreza extrema, né? E Uhum. aí, diante dessas circunstâncias, a gente resolveu destinar as Uhum. arrecadações que a gente recebeu para Maranguape. Então, à medida que a Uhum. gente, voltando aqui, à medida que a gente ia recebendo as doações, a gente ia doando, mas sempre quando a gente doava numa casa, né, que era bem humilde, sempre tinha uma outra casa vizinha que era tão humilde quanto, e muitas vezes aquele vizinho via aquela movimentação e saía, né, para a calçada e perguntava, não tem para mim também e tal, porque eu estou precisando, estou necessitando. Uhum. É, Muitas casas com crianças, né, com bebês, muitas famílias Uhum. sem ter o que comprar assim, para almoçar. Sim, Sabe? A gente sim. chegou numa determinada casa lá que uma senhora tinha 5 filhos, ela estava Uhum. grávida de outro, né, ela e o marido. Era 4 horas da Uhum. tarde e ela não tinha almoçado ainda. Uhum. Né? É. Então, Pesado, então, né? assim, diante dessa situação muito pesada, né, como você falou, a Uhum. gente resolveu expandir essa doação, que no início era muito pessoal, né, então a gente tinha recebido ali um número muito limitado no início de cestas básicas, de alimentos. Aí Uhum. a gente resolveu colocar nas redes sociais. Né, a Uhum. gente fez vídeo pro Instagram, coloquei nos stories, liguei para todo mundo, perturbei a galera. Uhum.
Teve gente que eu liguei 5 vezes até doar, assim, Uhum. porque realmente eu estava me colocando na pele daquela pessoa que estava passando fome, né? Então, Uhum. eu sabia que se os meus amigos e familiares que doassem, essas pessoas que iriam doar, elas estariam realmente suprindo a necessidade de pessoas que realmente estavam precisando, Sim. né? E aí, Uhum. dessa perspectiva, eu conversei com um amigo meu que trabalha numa distribuidora de alimentos, ele conseguiu fazer um preço bem mais em conta de uma cesta básica, com bastante Uhum. itens, né? Sim, sim. Porque geralmente essas cestas básicas que vendem em supermercado é muito cara. Muito caro e vem pouca coisa. Aí Uhum. eu conversei com esse meu amigo, que é uma distribuidora que vende cestas básicas para o supermercado, né? Então ele conseguiu fazer Uhum. um bom desconto. E aí o resumo é que a gente, eu e a Lara, nós conseguimos, a partir dessa ação que a gente fez, em torno de 50 cestas básicas, né? Muita Juntando coisa. o dinheiro que a gente Uhum. conseguiu arrecadar no Vaquinha Online, né? Uhum. Inclusive, quero até fazer propaganda aqui do Vaquinha. Não ganho nada com o Vaquinha Online, não. Mas é porque Sim. a gente teve uma experiência muito boa, né? Uhum. É realmente muito seguro. É um site, eu não estou lembrando agora Uhum. se é .com.br, enfim, mas se botar no Google, Uhum. aí vocês todos colocarem no Google Vaquinha Online, vai direto para esse site. E aí Uhum. lá você decide para qual tipo de financiamento coletivo você quer Uhum. fazer, né? Se é uma coisa Sim. solidária, se é uma coisa para você mesmo, enfim. Aí Uhum. você faz um texto, coloca uma foto e coloca uma meta, né? A gente colocou uma meta de 50 cestas básicas e a gente Uhum. conseguiu bater. E aí a gente motivou também outras pessoas a estarem doando, né, nesse mesmo período. Né? Uhum. Muitas pessoas viram a nossa movimentação e se sentiram motivadas a também Bacana. doarem. Né? E Uhum. aí até o Alisson, que é esse meu amigo que trabalha nessa distribuidora, Uhum. ele conseguiu uma doação para um patrão dele, que é o dono da empresa, né, Uhum. que vende alimentos, de mais 50 cestas básicas, ou seja, a Uhum. partir dessa nossa iniciativa, né, a gente conseguiu ali beneficiar pelo menos umas 100 famílias. Eu Sim. conseguiu 50 cestas básicas e o Alisson conseguiu Uhum. mais 50. Então, realmente foi uma Uhum. doação muito boa. Muitas famílias Uhum. foram beneficiadas por isso. A gente chegou a se emocionar em vários lugares que a gente chegava, Uhum. porque a situação é de pobreza extrema, realmente, muito, Uhum. muito complicado mesmo, né? E aí é isso. A gente fez essa ação, eu fiquei muito feliz também porque a gente conseguiu motivar outras pessoas. Depois eu comecei Uhum. a receber mensagens de amigos, né, falando que a partir daquela nossa ação, essas pessoas se motivaram a também estar fazendo uma ação Uhum. parecida. Eu acho que é isso, a gente tem que, nesses momentos, né, acho que Deus faz um chamamento e a gente tem que olhar para o próximo. Certeza. Saber que tem gente numa situação muito difícil, a gente tem que fazer alguma coisa Uhum. pelas pessoas. E eu acho interessante, PV, que eu queria só primeiramente registrar a presença das pessoas, né, que estão aqui. Sheila, deixando seu carinho. Sim. Maria, Uhum. Kelvin, minha amiga Ju também que passou por aqui. Obrigado pelo carinho, pessoal comentando, né? O Alex também que estão com a gente. Abraço, Alex. Obrigado por você estar por aqui também, ter entrado. É interessante, PV, Uhum. porque a gente tem, a gente nota nas pessoas uma vontade muito grande de ajudar, né? É. Mas Uhum. assim, a gente está diante de uma situação, diante de uma circunstância, de que a gente não pode ajudar de qualquer forma. A gente precisa ter critérios até Exatamente. para ajudar, né? Por quê? Exatamente. É uma forma de guarnecer a segurança física, global, né? Das pessoas que estão Uhum. ajudando e das pessoas que vão ser ajudadas, né? E eu acho muito Uhum. interessante grifar isso que você falou, isso que você e Lara fizeram, né? Foi uma campanha Uhum. virtual, né? Exatamente. As pessoas para doar, elas não tinham que ir até a casa de vocês ou fazer nada nesse sentido. Uhum. Através do celular, através do computador, elas poderiam depositar, elas poderiam compartilhar, que também é algo também muito importante nessas campanhas, né? Porque às vezes a pessoa pensa Uhum. assim, eu não tenho como doar, eu não tenho recurso. Mas se compartilhar, você já ajuda, não é verdade? Exatamente, exatamente. Assim, eu queria tocar no assunto aqui. No Hum, início, eu me apresentei como pré-candidato a vereador de Maranguape. sim. Sou pré-candidato justamente porque Uhum. eu acredito que a política é o único meio da gente conseguir fazer uma revolução, conseguir melhorar as coisas, conseguir Sim. melhorar a vida da população que mais sofre, que Uhum. geralmente é as pessoas mais pobres, né? Que Uhum. realmente precisam do poder público. Mas essas ações que a gente está conversando aqui, porque muita Uhum. gente pensa, o cara é envolvido com política,
e está fazendo isso para poder se beneficiar, porque quer que a galera veja que ele está fazendo alguma coisa pela população, está pedindo voto, mas isso tem absolutamente nada a ver. Né? Inclusive, algumas pessoas falaram para mim, olha, você vai ser candidato? Não, mas essa campanha não tem absolutamente nada a ver com política. Inclusive, é uma coisa do coração, realmente não é uma coisa que surgiu a partir de, por exemplo, um pensamento assim nesse sentido de política. Foi uma coisa do coração, né? Que eu e minha namorada fizemos, porque a gente recebeu muitas ligações de pessoas que estavam precisando, né? Minha mãe é muito conhecida em Maranguape e algumas pessoas ligaram para ela, né, inicialmente, falaram que estavam precisando, e a partir daí a gente foi fazendo uma listinha de algumas pessoas que realmente estavam em estado de necessidade extrema. Portanto, isso não teve nada a ver com política, e a gente teve que publicar nas redes sociais também, a gente teve mais de 25 pessoas que doaram. Né? Então, teve algumas pessoas também que falaram assim nesse sentido, quem doa não precisa estar publicando e tal, mas a questão é que a gente recebeu mais de 25 doadores, né, dinheiro na vaquinha online para poder comprar cestas básicas. Muitas pessoas que doaram pediram para a gente, olha, a gente está doando dinheiro, a gente vai depositar aí no vaquinha online. Teve gente que doou 300, 400, 500 reais, para ter noção, né? Então, assim, pode ser que para os artistas isso não seja muito dinheiro, mas realmente para o que a gente se propôs a família, fazer, né? 50 cestas básicas, para várias famílias, isso foi muito bom a nossa arrecadação. E algumas pessoas que doaram, né, a exemplo dessas que eu falei, pediram, para dar transparência a essa campanha de doação, pediram que fosse publicado nas redes sociais. Falaram, olha, a gente não conhece vocês e tal, então a gente pede para que, quando vocês forem doar, tirem as fotos e coloquem nas redes sociais para dar transparência a essa campanha que vocês estão fazendo. Importantíssimo. E aí, por essa razão é que a gente fez essa publicação nas redes sociais da doação, né? Mas assim, PV, eu acho... E aí, assim, só complementando, né? Não, pode falar. Por essa razão, mas eu acredito que foi uma coisa muito proveitosa, porque a partir daí, como eu falei no início, muitas pessoas também se motivaram a fazer o mesmo, né? Claro. A fazer uma ação, né? Algumas pessoas mesmo que estavam precisando, quando viram a publicação das fotos que a gente estava fazendo, das fotos das cestas básicas que a gente conseguiu arrecadar, mandaram mensagem, ligaram para mim, disseram também que estavam precisando, a gente conseguiu mobilizar mais gente para poder estar ajudando também. Enfim, esse é o motivo pelo qual a gente fez a arrecadação e doação, e também pelo qual a gente fez a publicidade dessa doação, né? Eu acho importante passar para as pessoas isso. Não, com certeza. E assim, eu endosso as suas palavras, eu confirmo, né? Em que sentido? A gente precisa, toda e qualquer pessoa que faz uma iniciativa solidária, etc., a transparência é muito importante para evitar dúvidas, para esclarecer, e como você bem fez, é para estimular, né? As pessoas precisam ser estimuladas a fazerem algo de bom. As redes sociais, eu falo em geral, né? Elas estão inundadas por fake news. Tem rede social que é inundada por discursos de ódio, por mensagens de agressividade, de violência. E o fato da gente conseguir ver uma campanha solidária, alguma iniciativa em prol das pessoas, a gente tem que estimular. Eu ouvi isso, PV, eu concordo com você, e assim, eu vou falar até pessoalmente, né? Eu sou muito tímido, eu não gosto de divulgar coisas que eu faço, né? Pois a gente já conversou sobre isso, eu tenho acho que talvez a mesma linha, né? Porque dá a ideia de que, assim, que você está querendo se aproveitar da fama, que você quer aparecer mais do que os outros. Mas, assim, eu ouvi essas palavras de uma grande amiga e aquilo ali realmente me fez refletir sobre. Ele disse assim, João Pedro, se você não mostrar iniciativas que você realmente acredita que possam mudar a vida das pessoas, elas não vão saber. Né? Então, assim, se elas não souberem, elas não vão ter como nem ajudar. Entende? Então, a partir disso, é que a gente precisa realmente entender a importância de ultrapassar um pouquinho a timidez e chegar junto, né? Falar o que tem que ser falado e como você bem pontuou, né? Disse assim, João Pedro, as famílias me procuravam, o vizinho também queria, tal. Então, a partir dessa sensibilidade surgiu, né? E uma outra coisa que você falou também, que eu acho muito importante grifar na nossa conversa, é o seguinte,
As pessoas confundem muito solidariedade com política, caridade com política, né? E até assim, as duas palavras são gregas, né? Caridade vem de caritas, que significa amor, né? Política vem do politikon, que é da polis, né? Zoom político, o homem que se encontra lá na cidade para falar sobre os assuntos. Então, assim, os gestores, principalmente, quem está lá no executivo, governadores, prefeitos, presidente também, né, se a gente tivesse, eles devem ter ações em prol da sociedade. Mas, assim, quando um membro da sociedade que não faz parte de nenhuma esfera do poder público, você não faz, eu não faço, né? A gente está no meio do direito, das ciências jurídicas e tal, mas aqui ninguém tem a caneta, né? Como a gente pode dizer. Como a gente faz essa iniciativa, a gente parte mesmo para a caridade, para a solidariedade. São ações para ajudar, não é um programa de ajuda ou de nada nesse sentido. Mas, na verdade, é uma ação. Exatamente. E que toda pessoa pode fazer. Né? Tem empatia, né? Tem empatia. Exatamente. Empatia, que também vem do grego, né? Pathos, que significa dor. É sentir a dor do outro. Né? Quando você sente a dor do outro, quando você sabe que a pessoa do seu lado está passando fome, está passando necessidade, e aí você resolve ajudar, isso sim é que é uma grande iniciativa, né, PV? Exatamente. A partir dessa situação, né, eu estava conversando, inclusive, com um amigo meu, que é o Rinaldo, ele mora no bairro Área Seca. Sim. Fica no Novo Maranguape, em Maranguape, né? E aí Sim. o Rinaldo, ele, no bairro dele, tem muita gente carente. E ele estava me falando, Paulo Vitor, eu fiz a mesma coisa que você. Aqui, meu carro aqui é quase como uma ambulância, porque muita gente está passando mal, está precisando ali de uma carona para um hospital, eu me coloco à disposição. As pessoas batem aqui na minha porta pedindo comida, porque passam fome. E eu, na medida do possível, faço o que está no meu alcance, né? E aí eu acho importante também, ele estava me dizendo isso, né? Eu acho importante dar publicidade a isso. E ele estava me falando que ele gravou um vídeo pedindo doação, tirou fotos com as doações que ele fez para as pessoas que são vizinhos a ele lá. E ele estava me falando, olha, quando o governo federal faz uma ação dessa, de doar, por exemplo, alimento para as pessoas que estão passando fome, todo mundo aplaude. Quando o governo estadual, municipal faz isso, todo mundo aplaude. Agora, quando é uma pessoa normal, assim, da sociedade, aí tem gente para criticar, né? E aí ele estava falando até essa situação, porque ele colocou nas redes sociais e algumas pessoas foram criticar ele. Mas o motivo pelo qual ele colocou e deu publicidade a isso era justamente para poder ver se chegava essa mensagem a mais pessoas que poderiam doar, né? E mais pessoas que estavam precisando também que procurassem ele. Acho que algumas pessoas estão passando por esse momento e acabam inibindo outras pessoas de estarem fazendo a mesma ação, né? Sim. Porque o cara pensa assim, eu vou fazer um negócio que é do coração e para ajudar as pessoas, aí vai ter gente para me criticar, não vou fazer. Mas eu acho importante deixar claro isso aqui que a gente está falando, né, que essa ação, que a ação solidária, a ação social não tem absolutamente nada a ver com política, enfim, e antes mesmo de qualquer um de nós, né, ser candidato, ser político no futuro, nós todos somos cidadãos. Sim. Né? E todos podem fazer a sua parte, né? PV, o que a gente poderia trazer como terceira dica para as pessoas também, né? Para a gente ir junto no nosso debate. A Aureliano colocando aqui, tem um projeto social Colorir. Que bacana, né? Isa coloca aqui, infelizmente muitas pessoas passam por essa triste situação, nós precisamos encontrar uma forma de ajudá-las. É uma forma de demonstrar amor ao próximo, né? Que coisa maravilhosa. Gente, obrigado pela participação. A Aureliano está colocando aqui, pessoal. Então, quem puder ajudar o Colorir também, fica aqui o convite. PV, terceira dica. Se puder depois enviar um direct para mim e para o João Pedro, para a gente poder divulgar também nas redes sociais. Certeza. E enfim, entrar em contato para saber como é que é essa ação. Estamos à disposição. Nossa terceira dica, PV, qual seria? Eu acho que vai nessa linha, né, João Pedro? Justamente dessa seguidora. Divulgar a positividade nas redes sociais. Falar de boas iniciativas e afastar a negatividade das redes sociais. Eu acho que, inclusive, eu tomei a iniciativa hoje mais cedo de fazer um textinho, colocar uma arte e publicar no meu Instagram,
dizendo que eu vou me colocar à disposição de todos os pequenos negócios, pequenos empresários, autônomos que estão passando por dificuldades nesse momento e que estão trabalhando com entrega, de poder estar divulgando nas minhas redes sociais também o trabalho dessas pessoas, né? Bacana. Eu acho que a gente tem que se ajudar, né? Tem que divulgar realmente a positividade nessa linha de tentar ajudar as pessoas. Acho que se for resumir a nossa live em uma palavra, é ajudar. Acho que a gente tem que pensar nisso e a partir dessa palavra a gente vai raciocinando. Com certeza. PV, olha que registro bacana. A Mari Cavalcante também, minha amiga, obrigado pelo carinho, tá dizendo assim, que dupla. Né? A Mari é do Maranguape, também de Itapé do Sul, né? Nossa terra. Eu sei, né? Eu conheço. Viu? Mari, você e Vitória, obrigado pelo carinho. Vitória também está sempre presente por aqui. Manda um beijo para vocês e para toda a família. PV, eu acho muito bacana que você falou, quando a gente fala de positividade, sobretudo porque a gente está num momento muito delicado. Obrigado pelo carinho, Maia, mas um cheiro para vocês, né? Obrigado, um beijo para toda a família e para você também. Olha, a gente está vivendo um momento muito difícil porque as pessoas estão em casa, PV, e elas ficam muito ansiosas. E o que é que acontece? As notícias que a gente tem, infelizmente, elas também têm um impacto negativo sobre a psique das pessoas, né? Eu estava acompanhando um depoimento de um brasileiro que morou na China durante todo esse episódio, né? Que mora na China. E uma das coisas que ele falou eu não via jornal, né? Ele parou de ver jornal. Por que isso? Obviamente, eu não estou desestimulando as pessoas a deixarem de se informar, nada disso. Mas eu estou frisando um ponto que é justamente a gente tentar não se alimentar tão somente de notícias negativas, né? De coisas que atingem, que possa provocar o pico de ansiedade ou fazer mal à nossa saúde, né? Aproveitar esse momento da rede social para apoiar iniciativas como essa que o PV está fazendo, como outras iniciativas de ajudar, não é isso, PV? É usar a rede social para o bem, né? Ao invés de usar para fla-flu, para discussão política que não tem sentido, para briga, não é isso? Exatamente, meu amigo. Você está totalmente certo. Coisa boa. Então, PV, qual seria, então, já que a gente está falando também muito de rede social e de iniciativas nesse sentido... Deixa eu só dar a minha opinião também com relação a esse ponto que você citou. Claro. Eu acho muito, muito importante realmente as pessoas terem a consciência também de não entrar em pânico, né? Porque assim, o momento é muito difícil, é muito complicado, é para todo mundo, né? Enfim, uma situação que a gente nunca passou antes. Eu acho que tá vendo essas notícias de toda hora na televisão que morreu tanta gente infectada. Aí a pessoa entra numa paranoia e eu acho que tem muita gente que já está entrando em pânico por causa disso. Eu, por exemplo, no início, estava vendo muita televisão, lendo muito jornal, me atualizando o tempo inteiro de quanto... Porque, assim, eu estava assustado também, né? Atualizando o tempo inteiro de quantas pessoas tinham morrido, tinham sido infectadas no Brasil, na Itália, na Espanha, nos Estados Unidos. Só que chegou um determinado momento que eu acho que eu falei para mim mesmo, não, eu acho que eu tô ficando doido. Não dá para ficar, não dá para viver desse jeito, né? Claro. Porque você acaba ficando em pânico. E aí, a partir disso, eu comecei a focar em outras coisas. É claro que a gente não pode se desatualizar. Tem ali que tem um determinado momento do dia que você tem que ali ver o jornal, ver o que está se passando e tal. Mas eu acho que tem que focar em leituras, focar em coisas produtivas, né? Nesse momento tá todo mundo em casa, a gente tem muita gente que fica dizendo, não tenho o que fazer, eu quero sair da minha casa e tal. Mas tem tantas coisas para fazer em casa, né? Estudar, enfim, tem tanta coisa para fazer. Assim, existe uma possibilidade de coisas que a gente pode fazer dentro de casa, né? Eu acho, inclusive, uma lição do mundo pós-corona é justamente isso. Muitas das coisas que a gente imaginava que precisaria se deslocar para ir para tal canto, fazer uma reunião, ou para fazer algum trabalho, etc. e tudo, a gente pode fazer de casa. Isso aí, né? Claro, você tem que ter alguns cuidados para fazer home office, né? Assim, não é só tipo, acordar, pijama e começar, não, mas enfim, a gente está aprendendo, né? O mundo fala sobre isso. Meu amigo Valdones coloca aqui, viu, PV? Já que estão falando de forma de ajudar na quarentena, não esqueçam dos animais, mas agora percebi que o número de animais vai ser cada vez maior. Inclusive, queria frisar esse ponto que o nosso amigo trouxe. A gente iniciou um abaixo-assinado
contra um parecer do STF, ou desculpa, um parecer da AGU, que foi ingressado no STF, pedindo sacrifício de animais em situação de maus tratos. O que é que está acontecendo, PV? Aham. Para as pessoas que também acompanham a causa animal, infelizmente, as doações para os abrigos abaixaram e as adoções estão cada vez menores. E a gente precisa reverter isso, né? Então, até mesmo a utilização das redes sociais pode fazer com que a gente possa reverter essa situação. Os abrigos têm conta, vários bancos, fazem vaquinha online, e a rede social pode ajudar, não é verdade, PV? Exatamente, exatamente. Eu acho muito importante essa questão já que a gente está falando aqui, concordo totalmente com o amigo o Valdones, né? Valdones Araújo. É muito necessário a gente olhar para os animais e, assim, você que tem um trabalho belíssimo, né? Com essa causa, João Pedro. Obrigado. Pois é, em Maranguape tem uma amiga minha, que é a Gorete, e ela é uma defensora dos animais. Inclusive, Sim. tem uma chácara que fica no Cacimbão, que Sim. é um distrito de Maranguape. Sim. E a Gorete, ela é defensora de animais, e ela me fala que ela não pode ver um animal na rua que ela pega e leva para essa chácara. E aí ela já... Inclusive, eu entrei em contato com ela esses dias, falei, Gorete, eu estou à disposição para fazer junto com você, já que você tem essa bandeira tão forte na sua vida, né? Uma ação para a causa animal, para a gente, de repente, arrecadar. Isso ela já faz constantemente, né? Mas nesse momento de pandemia do coronavírus, eu acho que toda ação solidária, toda ação social fica mais evidente ainda, né? Fica mais na mídia. Eu me coloquei à disposição também para estar junto com ela, estar fazendo isso. E é até uma ideia, de repente, de fazer também uma ação Com certeza. mais robusta, né? Maior, no município de Maranguape, com relação a essa causa animal. Com certeza. Obrigado aí pela participação, Valdani. A gente fazer com que essa questão ultrapasse fronteiras, né? E aproveitando esse tema, PV, eu acho até que a gente pode começar o nosso próximo tópico, né? Que é Claro. Qual seria o nosso próximo tópico, PV, para a gente dar continuidade aqui no debate? Não propagar fake news. Pronto, coisa boa. PV, eu vou só introduzir essa parte. Já que a gente falou um pouco de animais, eu acho muito importante frisar determinada questão. Nós sabemos, né, a Organização Mundial de Saúde, ela já falou que os animais, eles não transmitem o Covid-19, certo? Os animais não transmitem, eles não geram infecção ativa. A gente sabe que a infecção do Covid, do coronavírus, é por meio de saliva e gotículas que vão pegar no olho, no nariz ou na boca de quem passa. Mas os animais, eles não transmitem, tá? Eles não transmitem. Mas, infelizmente, muita fake news tem saído dizendo que os animais transmitem. Isso não é verdade. Fazendo com que o abandono aumente e as adoções diminuam. PV, a gente tem que combater as fake news nesse momento, não é verdade? Completamente. Completamente. Eu acho que é um dever de cada cidadão combater fake news, né? Ainda mais num momento como esse que a gente está passando, né? Tem muita gente do mal colocando nas redes sociais, Facebook, Instagram, WhatsApp, bolando 1000 teorias da conspiração, falando que assim, 1000 coisas com relação a esse vírus e até com relação também à questão dos animais. Eu acho muito importante, antes da gente receber qualquer tipo de notícia, a gente conferir se aquilo é verdade mesmo. Como é que se confere, né? Se isso é verdade? Tem muita gente que não sabe. Na realidade, a gente tem mais ou menos uma pista ali. Você coloca na internet, vê esses principais jornais, né? Eu, por exemplo, me guio muito pelo UOL, pelo G1. De repente, quando eu vejo uma notícia aqui, se aquilo for verdade mesmo, eu pelo menos creio eu que é tratar desses principais jornais, né? Desses principais meios de comunicação. Sim. E eu tenho recebido muitas fake news aqui. Eu tô também numa ação que quando eu recebo aqui, eu já chego no privado daquela pessoa no WhatsApp, olha, da onde é a fonte e tal, e geralmente aquela pessoa, quando é uma notícia assim, muito mirabolante, aquela pessoa, não sei, me mandaram aqui, eu estou encaminhando. Não, mas não faça isso, cheque antes se essa notícia é real, enfim, porque isso, às vezes, você pode prejudicar uma pessoa por isso, né? Tem gente que morre por causa de fake news. É verdade. A desinformação mata também, né? PV, tem gente aqui com a gente, ó,
José está por aqui, o Valdones mandou mensagem também, ele, a Márcia, minha amiga Márcia, muito obrigado, também está por aqui. O pessoal da Celi, né? Ali pertinho do FB, do Senador Pompeu, obrigado pelo carinho. Infelizmente, PV, inclusive a gente tem que frisar um ponto muito importante, é que tem muitas pessoas, eu até friso esse cuidado, com essa questão do auxílio emergencial, tem gente que passa fake news também em corrente de WhatsApp, que querem, às vezes, cometer algum tipo de estelionato, pegando dados das pessoas, se passando enfim, né, pela Caixa, por corretora, etc. E a gente tem que ter muito cuidado dessa questão. Filtrar, como você falou, né? Você falou uma coisa muito, muito bacana que eu achei. O G1, né? Ele tem uma abazinha, um editorial chamado Fato ou Fake, que ele vai pegando notícias e vai destrinchando, porque às vezes a gente recebe no WhatsApp, acho que você já deve ter recebido alguma coisa nesse sentido. Alguém diz, o hospital tal desabou 3 colunas. Quando você vai ver, é uma notícia de 2008, que aconteceu na Argentina. Exatamente, né? exatamente. Não, recentemente eu vi, assim, eu não sei se tem alguma outra notícia igual, mas eu vi divulgarem no Facebook esses dias uma notícia dizendo assim, fulano de tal, em alguma cidade do Brasil, abriu o caixão e na realidade não tinha ninguém para ser enterrado, era só pedras. É uma notícia de 2017, também 2016. Aí a turma compartilhando isso como se, tipo assim, como se o coronavírus fosse fake news e que na realidade esses índices de pessoas que estão falecendo fosse mentira, porque o povo na realidade estava enterrando era pedra, entendeu? Então tem dessa. As pessoas inventam de tudo, né? É uma criatividade do mal, né? Agora, PV, se a gente pudesse dar uma última dica também para fechar a nossa conversa de hoje, né? Com chaves de ouro, que dica seria essa? Se proteja, né? Eu acho que em tempos de intolerância, né? Hoje a gente estava até conversando sobre isso esses dias. Hoje, se você se posiciona sobre qualquer lado, você é criticado. Mas eu acho muito importante você botar a mão na consciência, botar a mão na cabeça e assim, tomar as suas próprias decisões, né? Com base nas coisas que você entende, com base nas coisas que você vê na realidade. Então, assim, eu acho que a gente tem que procurar sempre o equilíbrio, né? Em tempos de pandemia, em tempos de coronavírus, nessa situação caótica que a gente está vivendo, eu acho muito importante a gente se guiar pelos especialistas, pelo que os cientistas falam, pelo que os médicos falam. Sabe, as redes sociais estão cheias de vídeos já de médicos, de enfermeiros, de profissionais da saúde, nos hospitais, técnicos de enfermagem, falando que isso não é fake news, essa questão do coronavírus, falando que tudo isso é verdade, as pessoas estão morrendo, as pessoas estão passando por essa situação. E assim, cada um tem que colocar a mão na consciência e decidir por si como é que é a melhor forma de se proteger, né? E justamente, PV, quando a gente... Só complementando, né? Seguir essas orientações de estar sempre lavando a mão, a gente sabe que nem todo mundo pode ficar em casa, né? Então, quem puder ficar em casa, fique. A gente sabe que tem alguns serviços essenciais que não podem parar, né? Muitas pessoas ainda estão trabalhando. E assim, a gente precisa se cercar desses cuidados, de lavar sempre a mão. Inclusive, eu queria até tocar nesse ponto, porque eu acho que no vídeo aqui eu levei a minha mão ao nariz. A gente quer dizer que eu estou em casa, estou lavando aqui minha mão direto. Quer dizer também que sabão, pelo que eu tenho lido e visto dos especialistas, né? Sabão, sabonete, é até mais eficaz do que álcool em gel. Então, se você está em casa, porque assim, pelo menos no início, muitas pessoas correram nas farmácias para poder comprar álcool em gel, né? E aí, de uma forma que acabou o estoque de álcool em gel. A gente comprou 20, 30 álcool em gel e aí tirou a oportunidade também no início de quem estava precisando e chegava nas farmácias e não tinha. Eu mesmo fui dessas pessoas, chegava na farmácia, rodei umas 10 farmácias logo no início da pandemia e todas as farmácias tinham acabado o estoque de álcool em gel. Acho que nesses momentos a gente precisa ter espírito de coletividade, né? Certeza. Pois é, e aí eu tava lá, assim, só explicando, né? Tô lavando a mão direto, tô em casa, tô em isolamento, e é por isso que eu coloquei aqui a minha mão no nariz. Mas é importante evitar, se você está em local público, usar sempre... Aliás, agora teve um decreto do governador, da Prefeitura de Fortaleza também, né? Agora que é obrigatório o uso de máscara em locais públicos. Agora não tem para onde fugir.
Você tem que tomar todos os cuidados. A gente tá entrando num momento de alta, né, de pico da pandemia, de óbitos, né, os números estão demonstrando isso, e acho que mais do que nunca a gente precisa se proteger. Com certeza. O pessoal está colocando aqui, o Robson chegou por aqui também na live. Robson, obrigado pelo carinho, pela participação. Robson é empreendedor também, viu PV? Tem um pet shop muito bacana e tudo. É um cara muito batalhador, professor também. Obrigado, Robson, pelo carinho. Márcia está por aqui. Gente, tem que se proteger, não tem como, né? Eu acho na dúvida, né? Inclusive eu já falei sobre isso, PV, aqui no Instagram. A gente sabe, né? O que a gente tem de notícia é que os efeitos que o coronavírus pode trazer para a saúde humana até o momento são irreversíveis. Então, por mais que as pessoas na dúvida... Não se sabe muito sobre a doença. Não se sabe muito. Mas, assim, o que se tem de estudos prévios é que os acometimentos ao pulmão, ao fôlego das pessoas, eles seriam crônicos, né? Eles não vão passar. Uhum. Né? Então, assim, na dúvida, se você quiser se preservar e preservar as pessoas que você ama, na dúvida, se proteja. Proteja as pessoas que você gosta. Vai ter que ir ao supermercado? Tem que ir. Infelizmente, a gente, às vezes, tem que submeter esse tipo de risco. Poxa, coloca a máscara, já é obrigatório. Mas até também, PV, colocar da forma correta. Não é para apoiar a máscara sobre a orelha e deixar ela caída. Não é para colocar a máscara sobre as duas orelhas e deixar embaixo do queixo. É para usar da forma correta. Né? Se é para lavar a mão, como você bem falou, o sabão é tão importante quanto, tão eficaz quanto o sabão, o detergente. Tem uma lista de 11 produtos que podem ser utilizados para aplacar essa coisa do coronavírus. Então, assim, a gente tem informação para se proteger? Tem. Né? Agora, a gente precisa ter iniciativa, evitar aglomeração desnecessária, evitar... Né? Exatamente. E, assim, que isso também fique o recado geral. Não é para fazer festa, pessoal. Infelizmente, esse não é o momento de fazer privê dentro de casa. Está aí a Gabriela Pugliese, que não deixa mentir, né? Que aconteceu diante daquela situação. Você pode causar um risco para as pessoas, né? A gente tem que ter muita responsabilidade nesse momento, não é, PV? De saber com que as nossas iniciativas elas podem impactar na vida das pessoas positivo ou negativamente. Mas a gente tem que ter consciência para enfrentar isso, não é verdade? Com toda certeza. E tem até uma situação difícil, para falar o mínimo, exatamente as aglomerações em razão do pagamento desse auxílio emergencial que o governo federal instituiu, né? Uhum. Eu acho impressionante. Diariamente eu recebo aqui vídeo no WhatsApp, e de vez em quando eu tenho que comprar alguma coisa no supermercado, eu passo em frente a alguma lotérica e vejo filas enormes, sabe? Isso é inadmissível, né? Claro, assim, não é inadmissível que as pessoas estejam nas filas, porque, assim, quem está ali é porque realmente está precisando, né? E muitas pessoas ali, enfim, a gente vai achar o culpado, com certeza tem várias pessoas que vão culpar, né? O governo federal, o governo estadual, enfim. Mas é muito importante também olhar para essas pessoas, né? Sim. Muitas pessoas estão nessas filas, né? Passando a noite inteira esperando uma caixa econômica, um lotérica abrir. E sem cuidado nenhum, né? E assim, eu acho que é aí que mora o perigo, né? Muitas pessoas estão pegando coronavírus, estão se infectando justamente nessas filas de caixa econômica, porque precisam sacar o auxílio, precisam ter aquela informação sobre esse auxílio emergencial. É uma situação muito complicada que eu estou vendo. Com certeza. Mas é importante, PV, exatamente como você falou. Até a Márcia colocou aqui, muito sem máscara, né? A gente tem que se proteger. E aqui eu vou falar também um pouco da situação dos animais, né? A gente sabe, aproveitando nesse desfecho, a Carla colocou aqui, Ana Carla, né? Obrigado, Ana, pela participação. Animal não é coisa, exatamente. É o lema aqui que a gente... Estou até vestido com isso, né? Mas o que acontece? Nessa situação, se você vai ajudar, se você vai fazer qualquer iniciativa, etc, e tudo, por favor, se proteja, né? João Pedro, eu gostaria de colocar, e coisa que eu recomendo também,
Eu gosto de colocar sobre a porta da minha residência um pouco de comida para os animais de rua, tal. Isso é muito bonito, é muito importante, isso tem que acontecer. Mas, por favor, se proteja, coloque uma luva, coloque a máscara. Exatamente. Né? A vida como um todo é importante. Essa camisa, PV, vou até dar um close aqui, mas essa camisa a gente fez para um evento, mas ela é muito simbólica. Porque, veja bem, nela, né, não sei se dá para ver meio ao certo, mas o cachorro, né, e o ser humano aqui, eles dividem o mesmo coração, né? Ligados ao mesmo coração. E isso é uma mensagem muito clara para dizer que a gente, nesse momento, a gente se solidariza com todas as iniciativas, né? É o bem do ser humano, é o bem dos animais, e se proteger é uma sentença universal para essa situação, né? Então, olha, eu Belo colocando aqui, eu fui para esse evento, obrigado pelo carinho. Poxa, Ana Carla, obrigado também por ter gostado da live. Márcio colocando aqui, animal não é coisa. Mas, PV, eu queria te agradecer por esse momento, queria te agradecer pela sua participação nessa live. E eu queria, antes de mais nada, tá, pessoal? Gente, vamos só fazer uma pose, PV, para o pessoal fazer print, tá? E postar nos stories, beleza? Vamos lá. É o marketing, né? Deu para bater, pessoal? Pronto. Todo mundo tirando o print, hein? E colocando lá nos stories. Mas, gente, eu queria agradecer ao PV pela disponibilidade, por estar aqui conversando com a gente, né? O PV desenvolveu iniciativas belíssimas, desenvolve, tá? O verbo não está só no passado, não, está no presente, ele desenvolve. E eu sei que desenvolverá, para a gente terminar a conjugação, né? Então, para quem não conhece o PV, vá lá, sigam a página dele, é o PV Gadelha. Tem muita coisa massa. O PV é um cara muito engajado, tá lá dando show em Maranguape. É um cara que eu admiro, que eu tive a oportunidade de conviver, um irmão em muitos assuntos, né, em muitas iniciativas. E eu fico feliz pela participação, agradeço aos meus seguidores, aos seguidores do PV. Por favor, conheça o trabalho desse cara que é incrível. PV, obrigado. E se você quiser deixar um recado final também nessa live, né, a palavra é sua. Tamo junto, João Pedro. Eu queria também reiterar uma situação que vai na linha do que a gente está falando, né, da ajuda ao próximo, que é a questão de doação de sangue. Sim. Né? Muitas pessoas doam sangue, mas em razão dessa pandemia, as pessoas estão em casa, em isolamento e sem doar. Na realidade, a gente tem no Brasil uma porcentagem muito pequena de pessoas que doam assiduamente, né, sangue, e aqui no Hemócio, aqui no Ceará, não é diferente. Os bancos de sangue do Hemócio estão precisando de doação de sangue. Eu queria fazer aqui um chamado, né, para as pessoas. Muito bom. Essa disponibilidade de doar sangue. O Hemócio, ele está disponibilizando um número, vou até colocar nos meus stories depois. Esse número é o agendamento para coleta de sangue. Então tem alguns, se não me engano, são 5 pontos fixos do Hemócio em Fortaleza. Eles não estão mais disponibilizando nesse momento aqueles postos móveis, tipo, em faculdade às vezes ficava, em shopping, né? Então, o Hemócio parou de, pelo menos por enquanto, provavelmente em julho eles vão voltar com essa coleta de sangue nesses postos móveis, né? Então, no momento, eles estão recebendo as pessoas para poder coletar sangue de uma forma que elas precisam agendar, e através de um número que o Hemócio disponibilizou, as pessoas ligam, agendam um horário para poder chegar lá e não causar aglomeração. Né? Perfeito. E aí faz a doação de sangue, porque assim, as pessoas que precisam de sangue, elas continuam internadas. Tem muita gente que não está internada em razão do coronavírus, porque sofreu alguma outra coisa e está precisando de sangue, né? Essas pessoas continuam nessa demanda, né? E naturalmente existe até aquelas pessoas que se acidentam, né? E aí vão para os hospitais também, precisam de doação de sangue. Eu queria fazer reiterar esse pedido para as pessoas que doem sangue, é muito importante, né? Muitas pessoas precisam. Muito importante, muito importante. E nessa entoada, né, PV, a gente já falou sobre muitas coisas, né? Só dando uma revisão, né? Das dicas que a gente trouxe hoje. Enfim, compre do pequeno, prestigie o pequeno empreendedor,
Ajude campanhas virtuais, como a campanha belíssima que o PV e Lara fizeram, né? Uma campanha muito bacana. Divulgue positividade, às Quem se vezes. sentir à vontade também, dá uma conferida nesse site online. Lá é muito fácil de você promover uma campanha solidária, muito importante. Porque, assim, eu considero que as campanhas que a gente faz, que muitas vezes a gente só disponibiliza ali uma conta bancária e as pessoas, às vezes, ficam meio receosas, né, de dar para de doar direto para uma conta e tal. Muita gente não conhece, não sabe exatamente se aquela pessoa vai utilizar aquele dinheiro realmente para fazer com que as pessoas que mais precisam recebam alguma coisa, né? Então, esse site Vaquinha Online, ele dá transparência a todo o processo. Aí é por isso que a gente utilizou ele, é por isso que a gente recebeu tantas doações, né? Realmente foi uma coisa muito boa. Muito bacana. E isso faz parte também, né, PV, da outra dica que a gente trouxe, que é divulgar a positividade nas redes sociais, né? Também não propagar fake news e, por último, se proteger. PV, qual o recado final que você deixa aqui para o pessoal, né? Todo mundo parabenizando Eduardo, Ana Carla, gente, obrigado pelo carinho, né? Todos aqui ficaram seus fãs, viu, PV? O pessoal gostou bastante. O Valdônio me fez uma pergunta, isso é a Gorete que eu falei, que ela é defensora dos animais de Maranguape, se ela tinha rede social. Ela tem, mas me parece que ela não é tão ativa nas redes sociais. Mas de toda maneira eu te mando Valdônio, eu te mando um direct, uma mensagem com o link do Instagram dela, do Facebook também. E aí depois a gente pode até se reunir, enfim, quando passar esse momento, quem sabe, a gente marca também uma live para poder falar sobre isso. Acho muito, muito importante. E assim, a minha mensagem final é reiterar a ajuda, reiterar a empatia. Nesse momento a gente precisa olhar para a dor do próximo, olhar para os nossos vizinhos. Às vezes a gente tem uma pessoa que está passando fome, está passando necessidade ali do nosso lado e a gente não vê. Eu acho que nesse momento, mais do que qualquer outro, a gente precisa abrir os olhos para essas pessoas, né, e fazer alguma coisa por quem mais está precisando. Com certeza. Então, eu acho que nessa entoada, né, eu reitero, pessoal, para quem, né, estiver lá no perfil, quiser acompanhar o trabalho do PV, vai lá no Instagram, @PVGadelha, não é isso, PV? Exatamente, meu amigo. Pronto. Então, eu queria novamente agradecer a todos que participaram, agradecer ao PV, né? Para quem quiser me seguir também, pessoal, também estou aqui no Instagram, né? Exatamente. João Pedro Gugel. A gente desenvolve um trabalho sobre a proteção dos animais, um trabalho sobre a defesa do meio ambiente. O PV é um parceiro também nessa luta, é um jovem muito engajado. Eu tenho orgulho de estar também dividindo esse espaço com ele, de estar junto nessa. E no mais é isso. Gente, muito obrigado. PV, eu vou deixar por mais 24 horas a live, tá? Aqui no perfil. Beleza. E vou também baixar para colocar no YouTube e mando o link para quem quiser acompanhar, assistir, tal. Beleza? Vamos marcar aí mais lives, viu? Vamos marcar mais lives para conversar mais depois. Vamos, com certeza. Aqui a casa está aberta, a casa é sua. Viu? Tamo junto. Meu amigo, obrigado. Gente, obrigado. E tamo junto. Por favor, se protejam. Se Deus quiser, isso vai passar. Tá? Valeu, gente. Obrigado. Tchau, tchau. Tudo de bom. Valeu, galera. Tchau. Valeu. Tchau, tchau. Tchau, tchau.